Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, de acordo com o horário que você estiver assistindo esse vídeo. Quero desejar as boas-vindas ao 4º Congresso Nacional de Educação na Contemporaneidade. Eu sou a professora Alessandra, estarei ministrando o minicurso intitulado de Recursos Digitais como Auxílio no Processo de Ensino e Aprendizagem. Espero contribuir com vocês, né, apresentando novos conhecimentos ou aprimorando-os. Que esse congresso, né, sirva, né, para o nosso crescimento profissional, pessoal, que possamos compartilhar, né, ideias, conhecimentos. Então, é um momento de reflexão e de muita aprendizagem. Quero agradecer desde já a todos a participação de quem assiste a este minicurso e outras atividades do evento. Deixo aqui o meu muito obrigada pela participação. Aproveitem bastante o congresso e produzam muito conhecimento. Bom minicurso e bom congresso a todos. Olá, eu sou a professora Alessandra e vou estar ministrando, né, este minicurso intitulado de Recursos Digitais como Auxílio no Processo de Ensino e Aprendizagem. Atualmente, né, nós estamos, né, vivenciando um mundo em que as tecnologias digitais, os recursos digitais, são muito importantes, né, para o desenvolvimento de várias atividades, seja ela do dia a dia mesmo, pagar uma conta, por exemplo, que antes, às vezes, a pessoa tinha que ir numa casa lotérica, num banco, para efetuar o pagamento, depois passou o quê? Fazer esse pagamento no caixa eletrônico, já agilizando um pouco, e hoje em dia o que? Está aí, né? Nos smartphones, nos celulares, tem o aplicativo do banco que você consegue fazer esse pagamento em poucos minutos. Então, às vezes, uma questão que levava horas, né, para você deslocar até um local, aguardar em uma fila, né? Hoje você pega o seu dispositivo lá, seu celular, acessa o aplicativo e já consegue fazer. Então, assim, né, são mudanças, né, que aconteceram. Então, assim, na educação é importante também se utilizar, né, dessas tecnologias digitais. É claro que, assim, vai ter momentos para isso, não é a todo momento, até porque, em se tratando de criança, né, às vezes não é bom, né, ficar só com telas, mas, assim, é importante se trabalhar em alguns momentos, né, em algumas atividades, né, utilizar esses recursos para poder fazer uma aula interativa, né, e que também desperte o interesse, né, dos alunos, porque os alunos do ensino fundamental e médio, né, regular, né, que são crianças, adolescentes, por exemplo, eles já nasceram nessa era digital, então, assim, acaba que dá uma certa motivação para eles. E também se tratando de adultos, que às vezes está no EJA ou num curso técnico superior, também é importante. E também esses recursos digitais é muito importante também em cursos à distância, porque é uma forma até de promover uma interatividade melhor, já que é um curso à distância, e seja ele em qual esfera que seja um curso técnico à distância, seja um curso superior, uma pós-graduação ou mesmo um curso de capacitação. Então, os recursos digitais, né, eles estão aí e podemos utilizá-los de formas positivas, né, para a educação.
Um exemplo que eu trago é a BNCC Computação, que foi um complemento da BNCC publicado em 2022, que é relacionado à computação. E ele apresenta três eixos, que são cultura digital, mundo digital e o pensamento computacional. E relacionado a recursos digitais, né, envolve assim o eixo cultura digital e mundo digital, porque na cultura digital, né, se traz a questão do letramento digital, que é saber utilizar, né, e compreender para poder utilizar essas ferramentas digitais. Então, às vezes, você utilizá-las e fazer com que os alunos a utilizem, você está favorecendo para essa formação, para esse letramento digital. Então, a BNCC Computação, né, com esses eixos, né, ela não só traz a questão do digital, mas sim também traz porque é importante esse conhecimento. E aqui eu apresento também a Lei número 15.100 de 2025. Essa lei, né, aqui proíbe o uso de celular dos alunos em sala de aula. Só que ela também, né, respalda que se for uma atividade que esteja no planejamento do professor, que tem um propósito, uma finalidade, um uso direcionado ao estudo, pode sim utilizar, porque de repente você vai utilizar a ferramenta e os alunos vão fazer uma participação utilizando ali um aplicativo no celular. Então, mas aí tem todo se criar, né, um propósito, falar que o aplicativo é com finalidade pedagógica, que vai participar da aula. Então, assim, tem a lei, né, até para evitar o uso desnecessário, né, de celular, sem propósito educacional, mas sim ela permite, né, que o professor, no seu plano de aula, especifique que será utilizado, né, com a finalidade educacional. E também, se a escola disponibilizar de laboratório de informática, né, de sala com computadores, pode também estar fazendo uma aula, né, abordando um conteúdo, utilizando ferramentas digitais, na sala de informática. E aqui como sugestões, né, para se trabalhar, né, um conteúdo de forma interativa, né, com os alunos, eu sugiro algumas ferramentas. Por exemplo, murais interativos, que é até interessante, até, como eu falei, em cursos EAD, mas também presenciais, nuvem de palavras e quizzes. E eu apresento aqui, ó, duas ferramentas. Eu vou apresentar, vou demonstrar duas ferramentas para que é interessante de se utilizar, que é uma para o Padlet e o Mentimeter. O Padlet, eu vou entrar aqui. O Padlet, a gente consegue construir o mural. Eu vou copiar o link aqui, ó. Eu vou vir aqui. No caso, se não tiver a conta, aí ele vai pedir para registrar. No meu caso, eu já tenho, mas se não tiver, ele vai aparecer registrar. E se a conta for de domínio Google, ele já vai até, você clica lá registrar, ele já vai. Se não, se você tem outro e-mail, você coloca um e-mail, né, cria uma senha e vai conseguir acessar normalmente. É porque no caso aqui, eu já tenho a conta. Então, no meu caso que eu já tenho e estou logada no e-mail que eu tenho a conta, ele já entra direto. Então, aqui, ó, eu vou vir aqui em painel
de discussão, porque aí eu vou criar um mural interativo. Aí aqui eu vou criar um nome, ó, para o meu mural. Vou colocar aqui tecnologias digitais. Aí aqui eu posso até mudar papel de parede, por exemplo. Aí aqui tem as configurações, eu posso estar alterando, mas no caso aqui vai ser isso. Aí eu vou vir nesse mais aqui, ó. Ele tem um mais. Observe que ele tem um sinal de mais. No que clica, ele aparece esse lapisinho. Aí clique 2 vezes em qualquer lugar e arraste arquivo, cole na área transferência ou clique aqui para publicar. Isso eu vou clicar. E aí eu vou escrever aqui, ó, por exemplo, apresente sugestões de, opa, ficou errado aqui, de ferramentas digitais para a educação. E aqui, ó, por exemplo, eu posso clicar aqui, ó, fazer o upload de imagem ou utilizar a própria câmera para fazer. Aqui, ó, também tem outras opções. Uma opção interessante é imagem de IA, já que é também uma temática que está amplamente discutida, né? A gente vai fazer um exemplo aqui, vamos supor, crie uma imagem de tecnologia relacionada à educação. E vamos ver o que ela traz para a gente. Ela trouxe essas imagens. Vou pegar uma e vou colocar aqui, ó. E vou publicar. Isso aí, o meu Padlet aqui, né? Que é meu mural, assim, eu denomino de mural, assim, um mural interativo. Eu posso abrir o compartilhamento dele. Porque aí vamos supor, eu gero um link, eu copiar link para o quadro. Aí eu copiei, ó, eu vou vir aqui em outra conta que eu tenho, outra conta Google. Vou colocar o link do mural. Porque vamos supor, você professor, você vai criar aquele mural lá. Aí você vai pegar o link e vai compartilhar com, por exemplo, com os alunos, ou até mesmo se for uma formação de professores com os outros professores. Aí eles vão acessar o link. Aqui é outra conta. Observe que eu estou em outra conta. Eu utilizei aquele link. Aí ele vai abrir o que eu pus lá vai abrir o que eu coloquei lá. Aqui eu vou mudar a imagem de lugar para ficar mais fácil de ver. Aí aqui, ó, observa que apareceu. Aí aqui, ó, vamos supor, o aluno vai lá e coloca, o outro professor. Padlet. Ele vai colocar.
que aparece aqui, mas já. Aí fecha aqui, ó. Aí vai aparecer o comentário dele. Se eu for eu lá na minha conta, vou ver também o comentário dele. Ele conseguiu alterar o mural, porque é justamente eu quero que tenha interação. Aí ele também pode inserir ele pode inserir outro opção aqui, ó. Por exemplo, ele pode vir aqui e fazer um upload de uma imagem. Ou pode vir aqui e fazer como foi feito lá. Aqui tem que clicar para permitir. Mas aqui no caso nós vamos vir aqui, ó, pode vir aqui no YouTube pesquisar, por exemplo, um vídeo sobre tecnologias digitais na educação. Aí, ó, tem esse vídeo aqui. Vamos clicar e colocar ele aqui, ó. Aí ele vai enviar e vai aparecer aqui, ó. E aí eu lá na minha outra conta, vamos supor, eu criei, né? O aluno comentou o meu e criou esse. Aí eu lá na minha conta apareceu para mim. Eu também posso vir aqui e colocar um comentário. Por exemplo, eu consigo colocar um comentário, ó, muito bom. Ou seja, vocês conseguiram ver, né, que consegue executar o vídeo lá que postou, e eu também consegui colocar aqui um comentário. Então, assim, é um mural interativo. Se eu distribuir para, vamos supor, a turma tem 30 alunos, eu distribuir um link de compartilhamento para os 30, os 30 vão poder fazer a postagem dele e comentar um do outro. Então, assim, é bem interessante. Eles vão estar trabalhando a questão da cultura digital, eles vão estar fazendo uma coisa interativa e aí em prol de algo importante, porque vamos supor, se é um professor de matemática, ele vai colocar matemática na matemática, se é de português, ou também temas transversais que envolvem várias disciplinas que hoje, né, se trabalha bastante nessa questão. Então, assim, é uma ferramenta muito boa, muito interessante. E retomando aqui a apresentação, outra ferramenta digital que assim é bem legal também é a nuvem de palavras. E podemos utilizar essa ferramenta que Matchmaker, né, para estar fazendo. Por exemplo, essa daqui, nessa conta, deixa eu ver. Então aí temos que vir cadastrar. Aí aparece aqui, ó, cria uma conta gratuita. Recomendamos usar seu e-mail de trabalho ou escola, né? Aí, no caso aqui, eu vou usar a conta Google, porque você pode usar a sua conta Google, que já vai direto, ou cadastrar, colocar nome, e-mail e a senha. No caso, eu vou no Google, que eu acho mais fácil, porque vai mais rápido. Mas aí pode criar também colocando aqueles dados. Aí que eu vou colocar aqui setor educacional, educação, e vou continuar.
Aí aqui a gente clica. Aí nós vamos escolher a conta livre. Se a pessoa quiser depois contratar uma outra conta, sim, mas no momento a gente vai utilizar só isso mesmo. Aqui, ó, nós podemos até traduzir, porque às vezes a pessoa não entender, mas consegue traduzir. Então aqui a gente vai colocar isso aqui mesmo e criar. Isso aí ele vai abrir para mim a Word Cloud, né, que é a nuvem de palavras. No caso aqui, eu vou apresentar aqui, né? Aqui eu posso colocar o título da minha. Eu vou colocar tecnologias digitais. Tecnologias digitais na educação. Aí aqui eu posso pôr, por exemplo, negrito, né? Aqui são algumas opções, né, que a ferramenta apresenta. Aqui eu consigo visualizar, ó. Eu consigo visualizar, por exemplo, aqui no caso, ó, tá habilitado para pessoa informar 3 palavras. Vamos supor um teste, né? A pessoa vai informar celular, app, site. Aí no que ela clicar em submissão lá, submeter, vai aparecer lá na minha nuvem de palavras. Isso aqui vocês mesmos conseguem fazer essa simulação. Agora, aí eu posso fechar aqui, ó, essa simulação. E aí, no caso, vamos supor, isso eu criei, né, a minha nuvem de palavras. Aí tem essa questão do QR Code, que a pessoa com o celular vai acessar aqui, vai conseguir responder as palavras, e tem também a questão do código aqui, ó. Se a pessoa digitar lá matchmentor.com barra esse número, ela também vai acessar. Isso aí, no caso que eu criei, né, minha nuvem de palavras, aí a gente fez a simulação. Aí eu vou dar o Start. E venho aqui, ó, e copio o link que eu vou passar para quem eu quero que participe. No caso, eu vou passar para os alunos. Aí, copia aqui, ó. Aqui, ó, ele falou que o link foi copiado. Aí, eu vou estar repassando, né, esse link para os alunos. Aqui, ó, eu vou reduzir isso. Eu vou passar aqui, ó, aí eu vou ver até em outra conta. Vou vir aqui em outra conta. Eu vou vir aqui em outra conta, ó. Aí ele vai apresentar essa telinha para mim. Lembra que lá na nossa simulação aparecia para
para informar essas 3 palavras, aí justamente é o que a gente vai fazer. Por exemplo, aí ele vai colocar lá site, app, né, app, e IA. Aí ele vai enviar, eu vou lá na minha, onde está minha nuvem de palavras, e apareceu site app IA. Então, assim, é uma atividade assim, bem legal de fazer, porque é uma forma de estar interagindo, né? E essa aqui é legal presencial, porque o professor vai falando, discutindo uma temática, e aí vem a nuvem de palavras, onde eles vão participar, né? As palavras tipo argumentação que eles vão apresentar. Então, assim, é uma ferramenta bem legal. E aqui, ó, nessa opção aqui, ó, de interatividade, tem algumas configurações que podem ser feitas. Então, assim, é bem legal. Aqui, ó, é bom explorar bem a ferramenta, ver o que no gratuito permite fazer, porque tem alguns recursos que é na conta paga, mas tem muito recurso que é na conta gratuita. Então, eu acho assim, tem que explorar a ferramenta, porque é bastante interessante para contribuir assim na sala de aula, é bastante positivo. Então, aqui, ó, retomando a apresentação, né, eu apresentei, né, as 2 ferramentas. Vou colocar aqui para apresentar. Opa. E aqui eu quero deixar o meu obrigada, né, pela atenção. Eu espero que eu tenha apresentado assim, algo interessante para vocês. Talvez alguns já conheçam, mas pode que outros não. E assim, são ferramentas simples, né, que pode promover uma aula diferente, que pode, né, contribuir mesmo no processo de ensino e aprendizagem. Então, muito obrigada. Aqui tem meu contato, se alguém quiser me procurar, estou à disposição. Muito obrigada.